Olá, colaboradores, Superrede e todo mundo que nos acompanha em todos os canais que a gente leva o nosso Conectados. Hoje é dia 1º de outubro e a gente está aqui, junto, para mais uma vez dividir com vocês, nesse canal tão especial que é o Conectados, tudo de legal que está acontecendo na nossa Omni. Nessa edição, a gente vai falar com o nosso time de atendimento, com a Saskia e com a Fernanda, para falar sobre todas as premiações, reconhecimentos e o avanço que a gente está fazendo na área. A gente vai fazer o nosso giro por negócios. Hoje é dia 1º de outubro, mas a gente grava um pouquinho antes, então a gente não tem o resultado fechado ainda de setembro, mas já vamos discutir sobre agosto e dar o que der para passar para vocês de spoiler sobre setembro. A gente vai falar também sobre o projeto lindo, que é o Advogado Virtual, que é o nosso avanço em inteligência artificial numa área tão crítica. E a gente também vai falar com o nosso time de negócios, que vai falar sobre os desafios do mês de outubro. Ó, já estou eu querendo ir para dezembro. Mês de outubro, que a gente tem muita coisa legal para fazer rumo ao melhor mês da história da Omni em outubro desse ano. Bom, vamos começar. Tem bastante coisa no Conectados, então vai ser o Conectados bastante assertivo para a gente conseguir passar por tudo, mas que legal que tem muita pauta. Saskia, Fernanda, muito legal ter vocês aqui. Eu acho que vocês representam o nosso coração, a nossa alma, a nossa voz frente ao cliente, e é uma área tão importante para tudo que a gente está conquistando. E aí a gente vai falar, já que a gente está falando de conquista, sobre o prêmio Abend, que foi o troféu bronze na premiação do Abend. E aí, Saskia, eu vou começar com você. Fala pra gente o que foi essa conquista, o que representa essa conquista, conta um pouquinho sobre o prêmio e também abre o seu coração sobre a alegria e a felicidade do momento de mais uma vez ser reconhecida, representando essa área tão crítica e com tantos colaboradores que você lidera, Saskia. Obrigada, HP, bom dia colaboradores, Superrede da Omni. É uma felicidade, né, HP? Vou até pegar o prêmio aqui para mostrar de pertinho, que ele até brilha, ó. Ele brilha como a nossa área brilha. E o que é legal, né? Esse é o 31º prêmio da Abend, é um prêmio que já é tradicional. Ele tem foco no passado aí, em marketing, em publicidade, mas já faz quase uma década ou mais de uma década que tem muito foco no atendimento e experiência do cliente. E esse ano a gente inscreveu o nosso case na categoria de inovação. Então por isso que é um bronze com sabor de ouro, né? A gente ganhou um prêmio na categoria inovação. O nosso case é da digitalização do nosso atendimento, então são os avanços que a gente teve em trazer o cliente para os nossos canais digitais, então o WhatsApp com o bot, no aplicativo. Então para a gente é um reconhecimento muito importante para toda a Omni, porque além da questão do cliente, né, o cliente tem um atendimento mais ágil, mais conveniente para ele, para a gente é eficiência, né? Então é um prêmio muito especial, um bronze com sabor de ouro, e aí eu preciso agradecer as áreas que tornaram isso possível, né? A gente é porta-voz, a gente está lá na ponta, mas a gente não teria feito isso. Tem muita gente trabalhando para a evolução dos nossos canais. Aí, para citar as principais áreas, assim, a área de produtos, né, e growth, da Kelly, a área de CX, né, do TAI, e a tecnologia, que senão não coloca nada de pé, né? Então, esse é o nosso prêmio, a gente está muito feliz aí com mais essa conquista. Para aqueles que são novos na Omni, ou estão acompanhando de fora, a gente tem muito orgulho do trabalho dessa área. A Omni se diferencia muito no atendimento ao cliente, e é por isso que a gente é tão premiado, por isso que a gente é tão reconhecido. E aí, dividindo com vocês, é muito difícil um banco que está voltado para o crédito, em que grande parte dos contatos são no momento de estresse, momento de renegociação, momento de dúvida, um momento difícil do nosso colaborador, do nosso cliente. É muito difícil manter indicadores muito altos de atendimento, e a gente consegue. Então, se você vê ali
e aí eu vou citar, né, eu vou passar a bola, Saskia, porque eu quero saber das outras premiações também, mas uma que eu sempre cito muito é o RA1000, né? Porque o RA1000 vem do cliente. E aí, se você olhar, quem compete com a gente são bancos de relacionamento, são bancos que acabam sendo plataformas de benefícios para esses clientes, e a gente é um dos poucos que destaca por ser um player de crédito. Então, Saskia, sabendo que teu time está fazendo uma grande diferença e essa união de vocês é muito especial, como é estar em tantas premiações? Fala um pouco das outras também. Tá bom. Eu acho que a Band é o momento da gente celebrar, mas tem tanta coisa boa que vocês têm sido reconhecidos. Né? Eu vou aproveitar e, já que você deu a deixa, pedir para o pessoal, né? A gente está, nesse momento, num período de votação do prêmio do Reclame Aqui, concorrendo aí com grandes bancos, né? Não, mas peraí, então. Parou tudo. Parou tudo. Pausa o conectado. Se você não estiver vendo ao vivo, na transmissão, na verdade não é nem ao vivo, na transmissão, estiver assistindo na transmissão, vai até o final. Mas chega no final e vota. Por favor, gente. A gente está concorrendo com grandes bancos e cada CPF é um voto, então cada voto conta bastante. Até o final desse mês de outubro, a gente está aí nesse período de premiação, aí, de votação para o prêmio Reclame Aqui. E aí, falando um pouquinho das outras premiações, HP, eu preciso comentar como é que isso começou, na verdade. Até foi muito de uma provocação sua, há 2 anos atrás, sobre as coisas que a gente faz e acaba não contando para o mercado, né? A gente acaba sendo mais low profile, a gente tem essa tendência. E aí, a gente já faz 2 anos, a gente colocou isso no nosso planejamento estratégico, colocamos uma pessoa responsável, que é a Fernanda, para fazer o negócio acontecer. E o atendimento, né, a área de atendimento, ele tem essa característica, né, o mercado tem essa tradição de premiações. Então, o que a gente foi fazendo foi, que cases que a gente tem de legais aqui dentro, como é que a gente pode se posicionar, e começamos a colocar aí a cara no mercado, e tem dado super certo, né? Então, esse ano a gente já teve alguns reconhecimentos, eu vou citar o mais recente, que foi a premiação do consumidor moderno, né, que a gente ganhou na categoria serviços financeiros recentemente. Tem até uma entrevista, Conarec, perdão, prêmio Conarec na revista Consumidor Moderno, que tem até uma entrevista do Murilo ali na última edição da revista. Foi muito legal. Que legal, pessoal. E isso é muito importante, aí sensibilizando todos os líderes homens. É muito importante porque gera orgulho nos times, gera reconhecimento com os fornecedores e com os prestadores, nos ajuda a recrutar, nos ajuda a fazer negócios, porque você acaba sendo convidado para outras palestras, né, como eu já fui por causa do trabalho da Saskia. A gente tem a oportunidade de contar a história da Omni, tudo que a gente faz. Então são vários benefícios em a gente se mostrar a nossa cara para o público. E aí eu ressalto, o principal é o efeito de satisfação, orgulho e união que isso gera nos times. Assim, cada troféu, cada reconhecimento, cada palestra que a gente consegue dar, o time se sente mais motivado. Saskia, parabéns, nossa admiração pela líder que você é. Eu trago aqui muitas mulheres líderes e da Omni, que eu acho que mostram a força da nossa liderança e a união com os nossos times. Mas vamos falar com a Fernanda para saber os bastidores de tantas competições. Fernanda, muito bom ter você no Conectados. Primeira vez, né? Primeira vez. Primeira vez no Conectados e gerando tantas alegrias e celebrações no nosso time. A Fernanda, pessoal, se algum de vocês não conhece, é a líder que cuida de todas essas premiações, reconhecimentos, é a pessoa que está posicionando a nossa área de atendimento onde ela merece estar, né? Então, já temos que começar agradecendo. Fernanda, conta pra gente um pouquinho dos bastidores, de como é que a gente transforma tanta coisa legal que acontece nas áreas em cases, como é que você identifica onde a gente tem que competir. Mas eu também queria que você fizesse um gancho, porque a gente tem muita coisa legal acontecendo. Eu falo isso muito pro Ed, assim, tem tanta coisa legal. Ed, Edu Silva, a Lê Caribé, eu sei que a gente vai falar do advogado virtual aqui, eu sei que elas já estão fazendo, mas a gente ainda tem muita coisa legal que a Omni consegue fazer
e que a gente não acendeu aquela fagulha para dizer eu quero contar essa história. Então conta pra gente um pouquinho os bastidores, Fernanda. Bom, transformar o dia a dia da operação em um case competitivo é mais simples do que parece, né? Então, a minha estratégia é olhar para os resultados com uma lupa, mas sem perder a vista do contato humano, né? Então, mais do que contar números, é você mostrar o que aquela iniciativa trouxe de resultado para o cliente, para o colaborador e para a Omni como um todo. Impacto real, É um né? impacto real. Então, não é só mostrar número, é mostrar como é que esse impacto realmente trouxe esse resultado, né, de forma humana, de forma resolutiva. E também, para quem quer concorrer a essas premiações, a dica que eu deixo é documentar tudo, desde da iniciativa inicial até a solução. Porque muitas vezes, como você falou, o case ele está diante dos nossos olhos, mas a gente não percebe. Então, quando a gente começa a documentar essa história, a gente consegue ter essa visibilidade. E também montar o antes e o depois, porque um case competitivo ele precisa mostrar qual era a dor inicial, né, e como que essa solução trouxe resultado. E o impacto que ela gerou. E o impacto que ela gerou. Que legal. Então é super importante a gente contar essa história do antes e o depois, porque esse case ele precisa mostrar qual era a dor inicial e como a solução mudou o jogo, né? E também é importante mostrar, né, esse antes e depois e ser ousado na narrativa, porque muitas vezes não é só mostrar para participar do prêmio, não é só a gente participar do prêmio. Tempero, tem né? que realmente, não é só participar do prêmio, é mostrar para o mercado o que a gente faz aqui internamente realmente tem impacto real. Então, quando a gente mostra para o mercado qual é o impacto que a gente tem que ter essa narrativa mais ousada, né? E mostrar essa história... Todo mundo vai ter que fazer um curso com a Fernanda. Ela vê que ela tem tudo organizado, estruturado. Então, quando a gente conta essa história de uma forma ousada, inspiradora, a gente tem mais chances de ser reconhecido no prêmio. Que legal. Né? Então, pessoal, antes de tudo, eu sei que já subiu ali o QR Code, mas sobe de novo, Paulo. E a pergunta é, você votou? Primeira vez que subiu o QR Code? O link? Se não votou, mais uma chance. Vamos lá. Beleza? E aí você sabe o seguinte, passou pela minha cabeça agora, Saskia. A gente compete com os nossos concorrentes, né? Tem um exército de colaboradores, né? E eles acabam, mesmo não sendo tão especiais quanto a Omni, que aí também seria difícil, eles acabam botando os colaboradores para votar. Então, os nossos agentes, fica o recado para os agentes, vocês têm que botar os colaboradores para votar. Entendeu? Então, Paulão, pode tirar agora o QR Code, mas voltando aqui, Fernando, eu acho que isso aqui é uma aula para todos os nossos líderes. Isso que você conseguiu contar é importante. Eu me lembro uma vez que eu trabalhei com um grande líder, que ele sempre falava, sempre que tem reunião de RI para contar a história da empresa, eu faço questão de ir. Porque eu aprendo tanto recontando a nossa história, contando nossos pontos fortes, falando sobre respondendo perguntas, montando a narrativa, que eu volto com a cabeça aberta sobre coisas que eu posso melhorar, coisas que a gente pode fazer diferente. Então, isso é muito legal. Quando você participa de uma competição dessa, ao organizar você vê, pô, aqui eu posso contar mais sobre isso, botar um temperinho aqui a gente tem que ser mais ousado, esse indicador aqui, poxa, mas o mercado tem parecido, olha esse outro aqui que a gente nem achou que era tão especial. Participar das premiações é exatamente isso, HP, é um aprendizado. E o aprendizado, ele vira história, e a história vira legado, né? Então, exatamente esse é o ponto da participação dos prêmios. Não é só participar, é o que isso impacta de uma forma geral, né? Para as equipes, para o mercado, né? Então, a gente aprende com isso, então a gente tira aprendizados e traz resultados também para futuramente a gente ter outras áreas, né? Enfim. Então, é mais do que participar de um prêmio, é você ter o aprendizado que ele traz também. E eu não queria aproveitar essa oportunidade que a gente está aqui de reconhecer o time de relacionamento com cliente e ouvidoria, porque é esse time que traz esse resultado. Então, se não fosse esse time, a gente não teria tantos reconhecimentos. E aproveitar e também agradecer as áreas que nos apoiam
Em algumas fases das inscrições a gente tem apoio de algumas áreas. O time de marketing, que tem feito um trabalho assim, profissionalismo assim, e muito carinhoso em divulgar as premiações. Então, essa legal, divulgação traz visibilidade para a Omni, gera orgulho. E além disso também abre portas para benchmark, né? Então a gente consegue captar ideias com outras empresas acabam nos procurando por conta das publicações dos prêmios, então é um agradecimento para todos esses times. Muito legal. Eu não vou falar mais nada. A Fernanda falou tudo. Você que é um líder Omni que está aí do outro lado, deixe o seu legado. Materializa, bota a cara lá no mercado, mostra a nossa força. Vamos em frente com o nosso querido Conectados. Pessoal, eu sei que hoje é dia 1º de outubro, a gente entra num mês super importante para as nossas metas, mas a gente acabou não apresentando aqui no Conectados a nossa matriz de agosto. E como é sagrado, como é uma ferramenta também para a gente dar visibilidade para todos os colaboradores e para os nossos agentes sobre os resultados da Omni, a gente tira uma licença aqui para falar lá de trás de agosto. E eu vou tentar dar um spoiler também do que vem pela frente em setembro. Agosto a gente teve um mês excepcional de resultado. A nossa originação avançou muito, a gente em veículos entregou muito mais do que o esperado, muito mais do que a nossa meta. A gente vem com todas as unidades avançando bastante, ainda tem oportunidade, tem uma avenida na BU Empresas, mas ela tem crescido ano contra ano de forma significativa, mais de 30 milhões de originação, dentro do mês. Então, ou seja, a gente está encarteirando. A Finsol também teve um excelente mês, ainda ficou com gap de originação, mas em resultado conseguiu entregar o resultado do mês, ou seja, mostra uma recuperação. Tá faltando 1 milhão para entregar o ano, mas se a gente seguir firme e diminuindo o gap mês após mês, pode ser que no final do ano a gente consiga chegar muito próximo ou chegar na nossa meta de margem. Então, falando um pouquinho de matriz, pessoal, que aí os nossos colaboradores, nessa hora, todos se conectam ao Conectados, né? Como vocês sabem, a gente coloca os números projetados até o final do ano, ou seja, se a gente seguir nessa tendência e fizer os próximos 4 meses alinhados com os resultados que a gente tem agora, como é que o nosso ano termina? A gente tinha definido que a nossa ambição, nosso orçamento era de 175 milhões de resultado antes de impostos. Isso era a régua 100 antes de impostos e antes de tesouraria. Então a gente tira a tesouraria, que é positivo, e tira impostos, que seriam negativos, e calcula o resultado para remunerar os nossos colaboradores. Nossa tendência está em incríveis 213,5 milhões. Pessoal, significa que se a gente seguir nesse ritmo, nós vamos entregar muito mais do que o orçamento. Isso nos coloca na régua 117, ou seja, super ajudando a nossa matriz. PDD, como a gente tinha mencionado aqui no começo do ano, a gente veio com o PDD acumulando aí uma diferença. A gente tinha um gap desde o começo do ano, a gente chegou a estar fora da régua da matriz e agora a gente está com 11,33% a PDD da companhia, pessoal. E se tudo seguir como está agora, em agosto, seguir até o final do ano, a gente bate 11,33 e a nossa meta é 11,09. Tá faltando pouco agora, pessoal. Vamos junto entregar essa alavanca. Hoje a gente está na régua 65, mas se a gente se unir, a gente consegue entregar a régua 100 e botar toda a pontuação. Fiquei até nervoso que bagunçou as lâminas todas aqui. Pessoal, despesa sobre receita, pessoal. A gente vem economizando desde o começo do ano. A gente anteveu um ano difícil, aquele começo do ano foi muito turbulento, a gente teve um aumento um pouco do PDD no começo do ano, estamos recuperando agora, o time se uniu e economizou cada R$1. E a gente segue muito firme, então estamos na régua 130 com 26,7% na divisão de despesas sobre receitas, e aí excluindo o PDD e excluindo o custo de captação. A nossa meta régua 100 é 28,6. Nesse caso aqui, quanto menor, melhor. A gente está 26,7, pessoal. Olha que orgulho. Indicadores de crédito, ou seja, essas últimas safras, que a gente chama de 1, 2, 3,
que são as três primeiras parcelas. Régua 101, pessoal. Régua 101. A gente também vinha um pouquinho atrás no começo do ano e agora a gente já passou a régua 100, ou seja, as últimas safras estão mais saudáveis do que a gente sequer tinha orçado. E aí, para terminar, matriz de satisfação do cliente, super desafiador. A gente elevou mais ainda os indicadores do Reclame Aqui, os indicadores de qualidade. Régua 116, pessoal. Régua 116, sensacional, pessoal. Vocês viram, a gente conversou aqui com o time de atendimento, com a Saskia, ver quanto que eles estão investindo, colocando melhores ferramentas. E com isso, pessoal, a gente vai para 107, 106.9, para mim é 107 pontos. A gente passa a régua 100 pela primeira vez no ano, a gente deixa para trás a régua 100 e agora é rumo a 110, 120, pessoal. Dá para fazer. Setembro, como eu adiantei, eu ia falar um pouco de setembro. Setembro a gente está com uma tendência, pessoal, de entregar muito mais em originação do que a régua 100. Tem condições de ser outro mês histórico. Julho foi um mês muito especial, mas o orçamento era grande. Setembro está vindo forte e o orçamento era um pouco menor. A gente está com muitas ações que aconteceram agora no final de semana e aí tem certeza que quando a gente estiver passando esse Conectados e a gente vai fechando os números de originação, a gente já vai ter um número muito forte. E a mesma coisa no PDD, a gente está conseguindo ter muito recebimento, muito acompanhamento, reverter alguns indicadores turbulentos que a gente teve no começo do ano. É rumo aos 120, dá para fazer. A gente conta com você, vamos celebrar os nossos resultados, mas olhar essa reta final para terminar um ano espetacular, um ano extraordinário. Vamos lá, pessoal. Pessoal, estou com 3 mulheres que estão fazendo a diferença na nossa Omni para falar de um assunto super estratégico e sério no dia 1º de outubro. Quem acompanha a Omni, acompanha os nossos números, sabe que julho tinha sido um mês grande, desafiador, que tinha uma meta que parecia um caminhão, né? Uma meta em homenagem a outra BU, uma meta pesada, e que a gente venceu. E por causa disso foi, até então, o melhor mês da nossa história em produção. Foi um recorde de originação em pesados, em leves, e motos vem recuperando. Mas agora a gente está diante do Monte Everest. Então, se julho era desafiador, outubro, que é o mês que começa hoje, é gigantesco. Então, outubro é maior, as nossas metas são maiores do que julho. A gente deve caminhar para o mês de maior produção, mês recorde da nossa história, em 32 anos de Omni, agora em outubro. E para isso a gente tem que estar preparado. E a gente precisa que você esteja preparado para entregar esse outubro. Então eu vou começar aqui, eu tô com a Paty, tô com a Thaís, tô com a Márcia, acho que todo mundo é figurinha repetida, né? Sim. Então todo mundo conhece o Conectados, todo mundo lá conhece vocês. Márcia, a gente tem apostado muito em ações especiais, em planejamento de ações constantes, desenhado com campanha, com gamificação e com muito método. Conta pra gente a importância dessas ações, o que elas têm nos trazido antes da gente entender o que vem pela frente em outubro. Legal, bom dia, Rede. Comentando aqui um pouco sobre qual que é o principal objetivo que a gente tem planejado tantas ações, né? Então, começamos em julho lá com Vira-Chave, depois fizemos Semana do Cliente, agora já estamos estruturando essa de outubro, que começa essa semana, né? Acho que o principal objetivo é criar movimento na rede para impulsionar a nossa produção.
Então, ganha o agente, ganha o operador, ganha o lojista, ganha o vendedor e, obviamente, a Omni também. Então, acho que o principal objetivo é a gente impulsionar e dar movimento nessa cadência que a gente tem. Cada mês a gente tem um desafio diferente, então é importante que a gente se mantenha em movimento até para a gente acompanhar a concorrência, porque a concorrência não está parada. Claro. E tá dando certo, né, Márcia? Dando certo, os números Você mostram. acabou de falar agora há pouco do bloco dos resultados de agosto e de setembro, a gente está arrebentando, então mostra que... E num mercado que está frio, né? Um mercado que estagnado e a gente vem crescendo, mantendo o planejamento estratégico. Né? Exatamente, vira a chave mais de 23 milhões, quando a gente vai para a semana do cliente, né, que é uma semana curta ali, mais de 7 milhões também, então a gente tem uma expectativa grande agora em outubro, até porque essa é uma campanha extremamente especial. A Paty deve contar aqui um pouquinho mais sobre essa campanha. Sensacional. E vocês sabem, pessoal, um marco aqui vale para todos os gestores, mas também para você, que é o agente que está aí do outro lado. Uma das coisas muito especiais que foi feito nessa área, que é uma área relativamente nova, de planejamento de vendas e estratégia comercial, é a capacidade de antever e olhar os próximos ciclos, né? Olhar o próximo ano, mas também, no caso dos nossos agentes, tentar antecipar os ciclos e já cadenciar as ações com antecedência, de tal forma que você movimenta tudo e fica muito mais profissional, você tem muito mais resultado. Então fica aqui o convite para os agentes, em vez de olhar só o próximo mês, só o que tem de PDD para enxugar nesse ciclo agora, planeja 3 meses, planeja 6 meses, já desenha as ações e já comunica para o time de vocês as ações e o que vai acontecer. É claro que você tem que guardar um pouquinho de detalhe, né? Senão o cara já, pô, lá eu vou ter um carro, então por que eu já vou... Então não pode contar tudo, mas você tem que ter tudo mais ou menos desenhado, engatilhado, igual essa área tem feito, né? E que é muito legal. Paty. Bom, que bom estar aqui. Vamos falar de outubro, Paty? Vamos falar, que orgulho estar aqui, que obrigada pelo espaço. E é tão importante essa ferramenta aqui do Conectados, né? Porque ela consegue atingir os nossos agentes, mas também os nossos colaboradores aqui, que fazem parte dessa engrenagem também. O importante aqui, quando a gente fala de planejamento, né, não só para a gente, os resultados que você apresentou aqui, HP, e os resultados que a gente ainda vai buscar dentro do ciclo de 2025, tem a ver mais intrinsecamente com isso, com o planejar. Julho, quando a gente começou a desenhar a ação de julho em maio ainda, ela já estava pronta, já estava desenhada, precisava ser executada, e agora, outubro não é diferente. E na linha de que resultados extraordinários a gente precisa fazer ele todos os dias de maneira constante, outubro vem, sem dúvida nenhuma, a gente quer quebrar o marco ainda, então tá todo mundo aí com os recordes de produção, recorde também na busca de resultado, tem aí o desafio da PDD e a gente fazendo ações. Mas outubro pra gente é um mês que a gente quer cravar 2025 aí com chave de ouro, porque tem a nossa campanha dos agentes que terminam em novembro, mas outubro ele vem com metas pesadas, sim, né? Então vem com a maior meta do ano, né, de 2025, e a gente planejou com todo cuidado, ouvindo a ponta, ouvindo os colaboradores, pegando as experiências, que pra gente também é uma agenda de planejamento nova, mas escutando todo mundo. Então, o outubro que a gente preparou, que a gente está iniciando hoje, ele é um outubro de fato que entrega muita coisa. Há meses a gente está planejando esse outubro, né? Já tem há meses, assim, a gente começou a falar disso lá atrás, e exatamente isso, olha, o que a nossa ponta precisa, o que a gente pode entregar, como é que a gente engaja o time, desde a liderança aqui interna, mas os colaboradores também, e aí surgiram, assim, ideias, o que a gente está entregando era muito maior do que a gente esperava, né, então, para isso, para toda a ponta, desde o vendedor da loja, para o lojista, para o agente, para o melhor operador, e para que a gente tivesse toda essa ação, ela só ocorre na engrenagem que a gente tem. A gente tem 130 embaixadoras do Elas, então a gente não poderia, no outubro tão especial, outubro rosa, né, chegando aí, a gente sabe da importância do engajamento. Omni, liderança feminina, o mês de outubro,
e é importante dizer, né, apoiada por grandes homens também, já tem sido pra gente um marco, já tem vindo muitas ações, muitas coisas que ficam às vezes ali dentro das suas regiões, e Outubro Rosa vai conectar tudo isso. Então a gente vai usar o poder das nossas embaixadoras, a gente vai usar o poder das ações, olhando para 24, a gente teve um outubro em 24 que foi maravilhoso, que sem dúvida nenhuma foi um aprendizado para esse. Então o que eu garanto vai ser, gente, será grandioso. Então a gente conta com a equipe dos agentes, a gente conta com os agentes, a gente conta com todas as ações, sejam elas mega feirões, ações de vendas, ações de proximidade, ações de relacionamento para que a gente possa trazer, prospectar outras parcerias também. Isso é muito importante, Everton, a gente dizer que não só olhar para o que a gente tem, mas para o que a gente quer, né? Então, e a gente conseguiu conectar tudo isso, não só para outubro, mas tem muita coisa que, por exemplo, em novembro a gente tem a Fenalto, e a gente vai conectar porque a gente quer poder destacar essas pessoas que vão fazer toda a diferença agora no outubro, reconhecê-las também lá no nosso stand. Então, trazê-las aqui no Conectado, porque uma das demandas foi isso, viu? Que era, a gente pode ir no Conectado? Falei, claro que vai. Então, a gente quer poder essa pauta aqui, né? Já me antecipando aí, que reconhecer essas pessoas e trazer aqui para contar essa história pra gente. Então, é tudo isso, conte aí. É tudo isso em um mês, tudo pessoal. Tudo isso em um mês, para a gente poder, sem dúvida nenhuma, de novo, buscando resultados extraordinários. Acho que a gente sabe fazer isso bem, em outubro a gente vai fazer melhor ainda. Legal. Vamos escutar a Thaís, e aí eu quero ficar nessa pauta, assim. Eu quero ficar na pauta de Outubro Rosa, pelo seguinte, pessoal, para aqueles que acompanham e não estão dentro da nossa realidade. A gente tem um grande sonho, né, enquanto companhia, e o sonho da nossa companhia é que no mundo profissional, no mundo corporativo, nas conquistas, os homens e as mulheres tenham as mesmas condições. Isso a gente não vai parar, esse é um dos nossos grandes sonhos, né? A gente tem o sonho de igualdade de acesso a crédito, onde cada brasileiro que queira empreender e mudar a sua vida possa ter acesso a capital, mas a gente também quer que as mulheres sejam respeitadas e tratadas da mesma forma. E a gente sabe que ainda não é uma realidade. São poucas as empresas que conseguem ter esse nível de talento feminino na liderança, como a gente tem aqui, como a gente teve em todo o Conectados, a gente teve grandes mulheres, mas eu quero ficar em Outubro Rosa para perguntar para a Thaís, assim, como é que a gente conecta esse mês tão importante, tão desafiador, com as mensagens importantes que o Outubro Rosa tem para passar, mas ao mesmo tempo conecta com o coração homem. Bom, HP, obrigada mais uma vez pelo espaço estar aqui. Bom dia, Super Rede, colaboradores Omni. Como a Paty bem disse, Outubro Rosa é muito importante para nós como negócios, mas também é um mês importante de prevenção e de autocuidado para as nossas mulheres. Então, em parceria com a Tem Saúde, que é um grande parceiro nosso, todas as mulheres que farão financiamento neste mês de outubro ganharão uma consulta de telemedicina com ginecologista, mais um exame de Papa Nicolau. Reforçando a importância que a Omni não é só diferenciada, ela causa diferença no mercado, né? A gente causa impacto no mercado para as nossas clientes mulheres. Então, é um grande orgulho de juntar os nossos negócios, o nosso grande recorde que o outubro vem, com um grande impacto social que a gente quer trazer aqui para as nossas mulheres. Que legal, fica o convite. Você que está na ponta, põe esse discurso na boca dos lojistas, do time de vocês, dos operadores. Vamos pintar o Brasil de Outubro Rosa, junto com o nosso laranja e o nosso azul, mostrando a força do nosso mês. E eu quero lançar um lema aqui, que não dá para lançar a campanha, porque a campanha já está lançada. Não dá para falar que é a atitude do mês, porque a nossa atitude em agosto os resultados extraordinários, mas eu queria lançar aqui um lema para esse mês. Bora fazer o melhor mês da história da Omni? Vamos! Então, rumo ao melhor mês da nossa história. Bora! Vamos! Juntos? Vamos fazer o melhor mês. Escreve aí, hashtag rumo ao melhor mês da nossa história. Bora junto! Outubro é nosso, pessoal. Parabéns, meninas. Obrigada. Show, energia aqui do Outubro Rosa. Bora! Bora!
Olá, pessoal. Olha a turma que a gente trouxe aqui, ó, o timaço. Você sabe o seguinte, tema importante, pauta grande, a gente traz um time grande para falar sobre essa pauta tão importante. E eu vou fazer uma apresentação, mas depois cada um vai falar um pouquinho sobre si. A gente está aqui com a Dani do nosso time do jurídico, vai falar bastante sobre esse projeto que é o Advogado Virtual tão importante. A gente está com a Camila, do nosso time de produtos, um timaço que está crescendo, um maior investimento eu acho que a gente tem hoje na Omni, é nesse time, nosso time de tecnologia. A gente está aqui com o Ulisses, o Ulisses dispensa a apresentação, ele gosta de ficar voltando bastante, mas seja bem-vindo. Se quiser um dia apresentar, você avisa aí. A gente teve outro dia a Denise apresentou, eu tive um problema pessoal com a minha família, a gente não podia desmarcar, porque tinha convidados, a Denise apresentou. Então, você já está tão habituado, se quiser, você apresenta um dia. E a gente está aqui com o Kelvin, de modelagem, e o Marlon, de agilidade. Olha lá, timaço. Para falar sobre o quê? Para falar sobre os avanços que a gente está tendo. E eu não gosto nem de falar que é um projeto, porque é um programa, porque são vários projetos dentro desse guarda-chuva que a gente chama Advogado Virtual, uma das principais agendas de 2026, está no nosso planejamento estratégico, está com um belíssimo destaque. A gente vai divulgar para todos os colaboradores na ECO o nosso planejamento de 2026, mas eu já adianto aqui, para queimar a largada, que essa é uma das grandes apostas da nossa agenda de 2026 para conseguir chegar em 2028 e fazer os 10 bi. Vou começar com você, Dani. Boa. Da onde veio a origem aí? Dá para falar que você é a mãe, né, desse projeto, né, a idealizadora, sempre lutando com essa pauta. Como é que veio? Qual é a origem desse projeto e os grandes objetivos estratégicos que a gente tem com o Advogado Virtual? Bom dia, HP. Bom dia, colaboradores Omni e rede de agentes. Bom, deixa eu só fazer essa brincadeira, porque eu tenho que pegar no pé do Paulão. Como é muita gente e o Paulão fica economizando no caso do pet, aí a gente vai ter que rodar um microfone. Eu sempre falo isso pro Paulão, gasta um pouco. Mas não, com pet a gente tem que fazer nossa parte. Então você faz sua parte no pet, o Paulão faz o dele e a gente contribui, né? Bom, desculpa, Dani. não, tudo certo. Bom, HP, o nosso modelo de condução processual, ele é internalizado. Então, a Omni optou por não terceirizar para a assessoria jurídica a condução dos nossos processos de busca e apreensão, o que torna a nossa régua de cobrança super vencedora, porque ela é conduzida em parceria com os nossos correspondentes bancários. Atualmente, o nosso estoque de processos está em torno de 56 mil. Esses processos são conduzidos por 21 advogados que têm processos repetitivos, manuais e suscetíveis a erro. Então, o advogado surge a partir do momento em que a Omni projeta um crescimento até 2028 e que a gente não pode crescer de forma proporcional à nossa equipe. Nós temos que ser mais produtivo, né? Que também é uma agenda estratégica de 2026 e essa deve ficar com a gente até 2028, que é aumentar a nossa produtividade, né? Perfeito. E o projeto do Advogado Virtual tem o objetivo de automatizar a esteira mais simples do jurídico, a esteira mais massificada, conduzida pelos nossos advogados de forma automática, eficiente e controlada. Muito legal, Dani. Eu vou roubar agora o microfone do Paulão para dar para o Ulisses aqui. Figurinha repetida. Ulisses, conta pra gente como que foi a organização do time desde o início, ou seja, a gente agora entendeu por quê, qual é o objetivo estratégico. Conectado com o objetivo estratégico tem que tirar do papel, né? Que às vezes é onde a gente apanha, né? Acho que o time de produtos ajuda muito, depois a gente vai falar com a Camila, ajuda muito nesse depara. Mas como é que foi a organização dessa pauta, a organização dos times para fazer isso acontecer? Bom dia, HP. Bom dia, colaboradores. Bom dia, Superrede. É um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço de novo o convite. O jurídico é o nosso grande parceiro da nossa área de inovação e eficiência operacional. Eles vieram com esse sonho. A gente quer automatizar a esteira do jurídico, né? Trouxeram esse desafio para a gente.
E a gente ajuda as áreas a pensar junto. Então a gente pensou quais seriam as melhores soluções para a gente atacar esse desafio. Então a gente desenhou uma solução, foi atrás de fornecedores externos, fizemos algumas POCs com relação às tecnologias implementadas de IA, de RPA, mas a gente viu que a gente tem um super time aqui dentro da Omni, um super time técnico. Esse time aqui que está aqui no projeto representa uma parte desse grande time envolvido. E a gente começou a acionar essas áreas e desenhar, a expandir esse desenho de como seria essa solução feita aqui internamente. E a gente tá ficando muito bom nisso, né? Impressionante, né, Ulisses? Cara, a capacidade da Omni de se organizar, de levar agilidade. Bom, a gente vai falar com o Kevin. Antes eu vou passar para o Marlon. Marlon, quero te escutar, meu amigo. A gente sabe que a robotização é fundamental para o futuro, né? A gente tem que investir cada vez mais em inteligência artificial e na robotização, no que a gente chama de RPA, para otimizar e ser mais ágil, mais padronizado, mais simples e mais barato também, mais produtivo, como a Dani falou. Mas conta pra gente, primeiro, o que é RPA, que tem gente que perde os capítulos anteriores, que a gente já trouxe aqui, mas conta também pra gente como que foi utilizado a robotização e a RPA nesse projeto específico, Marlon. Perfeito, então bom dia Everton, bom dia colaboradores, bom dia Superrede. Obrigado pelo meu primeiro convite aqui no Conectados. Então você é novato muito também. Feliz. Pô, tem um monte de novato. Primeira vez. O RPA nada mais é do que automação robótica de processos, a sigla significa isso, né? Robotic Process Automation, e é mais uma das ferramentas que a gente tem dentro do pool de ferramentas de tecnologia. Ele surge lá atrás, no começo do RPA, já sendo um grande parceiro do jurídico. Nosso primeiro projeto de RPA foi a automação da esteira de busca e apreensão ali do cobrança processual. E dentro do projeto do advogado virtual, a gente pode dar como exemplo o recolhimento de custas. Então, toda a integração que é feita entre o nosso sistema, né, o nosso querido Oracle, quanto todo o restante de tribunais, a busca das custas que ficam sempre fora do nosso sistema, para a gente trazer isso para dentro do sistema é onde a gente usa RPA. E aí a parte mais legal da gente conseguir contribuir é que desses 15 projetos que foram feitos de RPA, que são projetos do advogado virtual, a gente já conseguiu ter um retorno de em torno de 4 milhões de savings aí. Que legal, então, né? Em quanto tempo isso? 2 anos a gente pode falar? Mais 2 ou menos anos. 2 anos, exatamente. Pô, daqui a pouco vai pagar a área inteira, Dani. Sim. Mas aí a gente vai economizar esse valor e reinvestir no crescimento, tá? Perfeito, por favor. Mas muito legal, Marlon, muito top. É impressionante a segurança dele, né? Aí, Ulisses, eu falei que você que ia apresentar o Conectados, eu acho que o Marlon passou a propriedade. A gente pode dividir a bancada, né? Pronto. Vamos escutar outro craque aqui. Kevin, você tá aí. A gente sabe que além da robotização, além do desenho do projeto estratégico, a gente também tem que colocar a inteligência artificial para trabalhar ao nosso favor, né? Nesse projeto específico, no advogado virtual, Kevin, conta pra gente o que está saindo de inteligência artificial, o que a gente está usando, o que a gente pretende usar, Perfeito. como é que está a nossa estratégia. Perfeito. Primeiramente, bom dia, HP, bom dia, colaboradores Omni e Superrede de Agentes. Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, então é uma grande honra representar minha equipe. Acho que antes de entrar em detalhes específicos, vale comentar todo um histórico que teve, né? Eu acompanhei 2 tentativas de tentar criar uma solução que conseguisse classificar as ocorrências do jurídico, principalmente na esteira de busca e apreensão. A primeira tentativa teve uma POC externa que tentou totalmente focar em GenAI, porém ela não teve resultados muito bons. Mas foi importante porque trouxe alguns aprendizados para a gente. Primeiro, que a gente precisava de dados totalmente curados pelo jurídico. Também precisávamos de que todas essas tomadas de decisões, as GenAI conseguissem capturar. E 2, que a gente tinha o know-how necessário dentro da nossa área para conseguir montar uma solução com a cara da Omni. Então, a partir disso, teve mais uma consultoria, a área de modelagem entrou junto, e uma hora a gente decidiu realmente colocar a mão na massa. Então, disse assim, agora vamos parar de tentar um pouco, tentar procurar uma solução fora e vamos fazer uma solução com a cara da Omni. Então, a partir disso, acho que a grande virada não foi somente focar na GenAI, senão também focar em Machine Learning junto com GenAI. Então, a gente teve uma forma de tentar juntar as 2 soluções e, a partir disso, criar uma solução que conseguisse
abordar e é mais adequada para o jurídico, né? Então, eu diria, HP, que teve uma grande troca de informações entre a nossa área de modelagem junto com a área do jurídico. Então, porque era uma grande novidade para mim, tanto para minha equipe, ter esse mundo jurídico, que é um mundo extremamente complexo, né? Então, a ideia foi, beleza, vamos utilizar machine learning para aquilo que é o grosso, a gente tem alta assertividade, e para aqueles casos mais complexos, que necessitam de uma supervisão maior, a gente utiliza GenAI. Então, foi montada uma arquitetura por trás dos panos, né, que junta essas duas soluções, e a partir disso ela traz uma classificação cada vez mais assertiva e também traz insumos de decisão para que o analista do jurídico consiga olhar, bater o olho e dizer, olha, acho que o caminho é esse, porque tem um resumo ali, e ele consegue tomar uma decisão mais rápida, né. Então, foi essas idas e voltas, né. Agradecer de antemão, porque a equipe, eu fui muito chata, né, mandavam uma base, eles pegavam a base, tentavam corrigir, a gente olhava correções, e cada vez para tentar procurar um modelo mais assertivo. Mas, poxa, Kevin, só craque aqui. Por isso que esse projeto está tão bem falado, com tantos resultados, né, recebendo premiação, é porque eles conseguiram reunir só craque. Os melhores. Passa o microfone aqui, que o Kevin também gostou do microfone, essa turma aqui, os três querem o microfone. Eu quero escutar agora a Camila representando o nosso time de produtos. É um time que tem feito uma diferença brutal na nossa realidade. A gente tem que reconhecer todo o time, todo o esforço. Poxa, a cara da Omni está mudando por causa desse tipo de projeto, por causa dessa área. Então, muito, muito bom ter você aqui, Camila. Muito obrigada. Então, bom dia, HP, bom dia, colaboradores, Superrede. Hoje é minha estreia aqui no Conectados. Você também estreando? Sim, junto com o meu colega. Depois de 10 anos de Omni. Eu queria, inclusive, agradecer, né, pelo convite. É uma honra poder estar representando a área de produtos aqui, nesse grande projeto que é o Advogado Virtual. Então, muito obrigada. Mas vamos lá a resposta, né? Então, como que a gente tem apoiado aí, né? Nessa primeira fase, HP, o time de produto trabalhou muito em conjunto com tecnologia, o time de desenvolvimento, na construção de APIs, né? Então, essas APIs, elas possibilitaram toda uma conexão aí desses desenvolvimentos que foram ditos agora há pouco, né? Com o nosso sistema interno. Então, a troca de informações para garantir um sistema aí atualizado, né? Mas não para por aí, né? O projeto do advogado, ele é extenso, ele é grande, e hoje a gente está trabalhando em conjunto com o time de eficiência e jurídico para mapeamento dos processos. Então, o que seria isso, né? É detalhar mesmo a rotina operacional do jurídico, todo o passo a passo, o que é feito hoje, para que a gente possa identificar oportunidades de melhorias, oportunidades de inovações, oportunidades de automações, né? E através disso, poder estudar quais seriam as melhores soluções tecnológicas. E aí é um leque, né? Então, pode ser RPA, pode ser inteligência artificial, pode ser construções de APIs. Então, acho que hoje a gente está nessa etapa, né? Tem muito trabalho pela frente. Estamos todos muito animados e muito engajados aí para fazer desse projeto um sucesso para os próximos anos. É isso. Que legal, Camila, que legal. E é impressionante ver o time que não tem tantos anos assim de Omni falando com tanta propriedade e tanto orgulho. Mostra que a construção do legado, né, Dani? Por outro lado, quantos anos você de Omni? Puxa para mim. 16 anos. 16 anos, ou seja, a gente tem a Camila com 1 ano comemorando, comemora no dia do Conectados? Dia 7 de outubro. Uma semana antes. Uma semaninha antes, aniversário. E aí nós temos aqui 16 anos fazendo a diferença na Omni. Que coisa bonita ver todos nós trabalhando juntos numa Omni só. Dani, conta pra gente agora. Conta os spoilers. O que vem pela frente aí? O que vai mudar a nossa realidade olhando pra frente? HP, o nosso maior desafio nos próximos meses é conseguir ter uma evolução sistêmica. É fazer com que todas essas tecnologias apresentadas hoje, né, IA, RPA, todo o mapeamento que nós construímos da nossa esteira, que nós mapeamos diversas oportunidades, é fazer com que, de fato,
este sistema corresponda à condução processual de forma automática, eficiente e sem a intervenção humana. Daqui para frente, nós já encontramos o caminho, né? Nós já mapeamos todas as oportunidades. Já temos a planta, o mapa, né? As coordenadas. Falta botar o barco para trilhar o... Exatamente. Então, este é o nosso principal desafio. E nós vamos vencer. Boa. Vamos vencer junto, né? Não, eu tenho o meu aqui. O Paulão não economizou. Ele comprou um a mais, né? Então, bom. Mas vocês sabem o seguinte, pessoal. Eu vou aproveitar o gancho, obviamente, reconhecer o trabalho fantástico, inteligência artificial, robotização, inovação, visão de solução para o impacto ao cliente, a liderança da área com busca de automação, otimização e eficiência. Mas a gente também tem que lembrar que uma das grandes fortalezas da nossa companhia é ter esse processo todo verticalizado. Ou seja, a gente tem um timaço aqui na Omni, composto por vários talentos, pessoas apaixonadas, envolvidas na cobrança judicial, e a gente também tem os nossos agentes e as equipes deles. Então tudo isso vai só potencializar esse diferencial da Omni. Como a Dani falou, a gente não delega, não terceiriza. O que a gente faz aqui na recuperação de crédito com veículos em garantia é único. A gente tem os melhores indicadores, isso aí para tomar nota. Ó. Nós temos os melhores indicadores de recuperação uma vez inadimplente do mercado. Nosso índice de inadimplência é um pouco mais alto, mas a gente mais do que compensa na recuperação. Então é um grande orgulho ver tanto investimento em tecnologia, mas sabendo e preservando as pessoas, tanto daqui quanto dos agentes que fazem a diferença. Mas eu acho que daqui sai o nosso futuro, né? De gente jovem, talentosa, trabalhando em conjunto com aqueles que conhecem a matéria, que estão aqui há bastante tempo e são apaixonados pela Omni. Então, eu queria terminar da gente celebrando. E a gente falou agora há pouco sobre os resultados de agosto, resultados de setembro. Eu sei que o Conectados vai ao ar em outubro, mas vai no dia 1º. E aí eu queria terminar fazendo uma homenagem ao comportamento de setembro. Pode ser? Então eu vou pegar aqui uma caneca para cada um de vocês. Obrigada. Vamos ver se o Paulo economizou nas canecas. Não, deu certinho. E vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde aos nossos resultados, quebrando até o tablet aqui, bagunçando a agenda. Vamos lá? Vamos. Buscamos resultados extraordinários juntos. Valeu, pessoal. Até o próximo Conectados.